Nós estamos recebendo no estúdio o deputado estadual Fábio Novo, do PT, que é o líder da bancada do governo na Assembleia Legislativa. O deputado veio hoje para conversarmos sobre projetos que ele tem apresentado na Assembleia e também das perspectivas para as eleições municipais. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer. Deputado, primeiro sobre uma iniciativa sua relacionada à causa animal. Foi aprovada uma proposta que proíbe o uso daquelas coleiras elétricas. Do que se trata exatamente, deputado? Bom, se trata de um projeto no sentido de que a gente possa coibir maus tratos. Nós temos muitos depoimentos de essas coleiras eletrônicas que emitem um choque elétrico, né, que muita gente usa para adestrar. E está comprovado que o animal ele sofre com maus tratos. Quem tem um bichinho em casa, eu tenho 2, sabe que eles têm muitos sentimentos e são extremamente amorosos e que também sentem dor. Então, eu recebi várias pessoas que militam na causa animal. É uma das bandeiras que eu defendi quando me coloquei mais uma vez para ter um mandato como deputado. E além dessa causa, nós temos trabalhado várias propostas. Eu tenho um apoio a algumas ONGs que cuidam de animais. Cito como exemplo a Pipa, é uma das que eu tenho referência. No ano anterior nós destinamos uma emenda que montou um dos primeiros ambulatórios para atender os pets de forma gratuita para a população de baixa renda, e agora novamente eu estou destinando mais emendas para essa causa. E recebi deles essa proposta, nós apresentamos, já foi aprovado na Assembleia, aguardando agora a sanção do governador Rafael Fonteles. A população, os grupos organizados que militam na causa animal, deputado, reivindicam a falta de um hospital especializado, castramóveis, que é importante uma política de castração para evitar essa reprodução indiscriminada. A Assembleia tem avançado nesse sentido de tentar atender essas pautas? Sim, nós estamos trabalhando inclusive um orçamento na campanha do governador Rafael Fonteles. Nós levamos ele inclusive na Pipa para um momento onde nós discutimos os projetos da causa animal. Quero lembrar que aqui em Teresina, por iniciativa de uma vereadora muito atuante na causa animal e com o próprio Piauí Teresina, nós destinamos recursos para a construção desse hospital. A prefeitura, estão assegurados. Exatamente. A prefeitura entrou com o terreno, a ideia da nossa vereadora, a Tanandra, e o Estado entrou com os recursos para a construção do hospital através do próprio Piauí Teresina, naquele momento que era discutido. E nós estamos discutindo também um orçamento para que, junto a clínicas particulares, você possa também fazer a castração. Eu fui fazer uma conta e sai mais barato você fazer convênios com clínicas. Em vez de você levar todo um aparato de um castramóvel... Construir, manter... É melhor você fazer o convênio com clínicas, porque aí você vai ter um número maior de atendimentos. E estamos colocando já os primeiros orçamentos para essa questão da causa animal. Seria algo semelhante aos convênios que o SUS, o próprio SUS, exatamente, tem com clínicas particulares. Exatamente, para atender a população. Para atender, no caso, a causa animal. Por que essa causa é uma bandeira do nosso mandato? Porque simplesmente 80% dos lares brasileiros têm pelo menos um animal. Eu particularmente tenho 2 na minha casa, né? Então, a gente não pode se furtar de também pensar e imaginar políticas públicas para esse segmento que apresenta, se 80% das casas brasileiras tem pelo menos um animal, então você também precisa pensar políticas públicas para essa área. Bom, deputado, outra área interessante também que o senhor teve atuação diz respeito ao turismo. O senhor tem comemorado, inclusive, a aprovação do projeto da Rota das Cachoeiras. O que contempla essa rota aqui dentro do nosso estado do Piauí? Bom, esse projeto nasceu de uma experiência própria. Eu tive o prazer, juntamente com alguns amigos meus, de visitar no Piauí 35 cachoeiras. Impressionante. Eu visitei, eu conheço 35 cachoeiras do Piauí, mas só que tem mais. E nós fizemos isso em 3 anos. E quando nós começamos a visitar essas cachoeiras, também a gente produzia vídeos curtos de 1 minuto, mostrando essas cachoeiras.
E eu me lembro que quando nós fizemos isso pela primeira vez, as pessoas, amigos meus de outros estados, mas no Piauí tem cachoeira? Porque as pessoas têm a ideia de que o Piauí é um estado seco, que não tem água lá fora, né? E, claro, nós estamos agora no momento da estação das cachoeiras. Nesse período que chove, elas aparecem de norte a sul. É verdade que 80% dessas cachoeiras, elas não são perenes, não é o ano inteiro, é só no período das chuvas. Mas nós temos aqui um período de 4, 5 meses de chuva, que essas belezas terminam aparecendo. Algumas perenes, o ano inteiro. As cachoeiras das nascentes do rio Parnaíba, a Urubu-Rei, em Pedro II, que é a maior de todas, tem 40 metros de altura. As Tuncas, uma cachoeira pequena, mas fica na divisa entre Piripiri e Pedro II. E aí eu fui caminhando. Eu gosto de natureza. Então, a ideia desse projeto, que acabou de ser aprovado pela Assembleia, é que o Estado possa estruturar minimamente essa rota de cachoeiras que eu conheci. Selecionar algumas. Exato. Criar um roteiro para incentivar o roteiro com sinalização. Por exemplo, se você vai na Cachoeira do Salto Liso, que é uma cachoeira muito conhecida em Pedro II, você precisa fazer o acesso. Precisa ter uma escada, minimamente, para que as pessoas possam acessar melhor a cachoeira. Então, a ideia é essa. E associar aonde puder com cultura e culinária e outras situações. Eu vou te dar um exemplo da Cachoeira do Covão. Ela fica em Juazeiro do Piauí, entre Juazeiro e Castelo do Piauí. Tem um senhorzinho, a cachoeira fica na sua propriedade. Nossa. E ele construiu um pequeno restaurante. Então, no período das cachoeiras, as pessoas vão para tomar banho e comem uma boa galinha caipira, que é a nossa culinária. Então, a ideia do projeto é isso: estruturar, sinalizar, acessar e, somado a isso, culinária piauiense e outras situações. Oferecer algum tipo de capacitação? Sim. Para o comércio saber receber esses turistas. Exatamente. Essa é a ideia. Aplicativos, por exemplo, para divulgar também. Exatamente. De como chegar. De como chegar. Bom, isso teria um impacto econômico muito importante também em cada região, deputado. Todos os territórios do Piauí seriam contemplados? Isso, todos os territórios, onde nós temos as cachoeiras. Então, eu acho que é um projeto super bacana, que nós estamos trabalhando. Levei para o governador, ele demonstrou bastante sensibilidade, acredito que vá sancionar a lei, e eu me disponho, inclusive, como deputado, a aportar recursos das minhas emendas para que a gente possa fazer as primeiras e mostrar que realmente tem a viabilidade. Dar esse primeiro impulsionamento. Por falar em governador, o senhor é líder do governo na Assembleia, tem um contato direto com o governador Rafael, defende as pautas do Executivo no Parlamento. Como é que o senhor avalia esses 100 dias, 100 primeiros dias de atuação do novo governo do nosso Estado? Bom, é um novo governo, é um novo governador que nunca teve cargo, é o primeiro cargo que ele tem, político. Rafael é um técnico, se especializou na área das finanças como secretário da Fazenda do governo Wellington Dias, mostrou que tem bastante competência na parte administrativa. Foi uma boa surpresa na eleição, venceu a eleição no primeiro turno e montou uma plataforma de governo. Nesses 100 dias, nós que estamos no parlamento, demos todas as condições para que o governador possa montar o seu organograma, do que ele deseja fazer no seu governo, o plano que ele quer executar. Algumas mudanças administrativas que eu considero extremamente progressistas. Por exemplo, ele transformou a coordenadoria de mulheres em Secretaria de Estado. O governador está querendo dizer com isso que quer levar a questão da mulher ao primeiro escalão, dar importância, colocar mais orçamento, para que a gente possa defender as pautas e políticas públicas voltadas para as mulheres. Lá atrás eu me lembro que o governador Wellington Dias fez a mesma coisa com a cultura, transformou a fundação em secretaria. E olha os frutos que nós colhemos nos últimos anos, o quanto nós avançamos nesse setor. Considero extremamente importante a transformação da ATI numa empresa de tecnologia. Eu acho que o governador aposta no Estado digital. Nós já tínhamos iniciado esse processo
com o Wellington Dias, quando levamos a fibra ótica para os 224 municípios. Agora é preciso avançar. É preciso avançar, por exemplo, na telemedicina. É preciso avançar mais em educação à distância. É preciso colocar na palma da mão serviços públicos disponibilizados para a população. Esse é o Estado digital que tanto defende o governador Rafael Fonteles. Então, ele estava na Estônia, conhecendo o país mais digital do mundo, e aqui nós estávamos na mesma semana no parlamento aprovando a mudança que ele deseja na agência de tecnologia para se tornar uma empresa para que possa justamente implementar esse programa. Então, eu estou te falando aqui de coisas que nós fizemos nesses 100 dias, que é organizar o organograma do governo que se instalou no Palácio de Karnak. Mas eu também posso falar de ações que já aconteceram nesses 100 dias, práticas. O governador já inaugurou 4 novos aeroportos, Cocal, Piripiri, Castelo do Piauí e Valença. O governador já contratou 1.100 policiais, é a maior contratação da história para a área da segurança pública. Esses policiais já estão no curso de formação e agora em junho eles irão para as ruas para reforçar a questão da segurança pública. Prometeu dobrar, né? O efetivo está dando esse primeiro passo. Exatamente, está dando esse primeiro passo. E a partir de junho vai estar disponível. Considero extremamente importante na área da educação mais do que dobrar o número de escolas de tempo integral. São 100 novas escolas de tempo integral. Isso é fantástico. É um impacto. É um impacto extraordinário. Se você fizer um recorte só de escolas de tempo integral, como é o rendimento delas no Brasil, o Piauí é primeiro lugar. Se você pegar o IDEB só de escolas de tempo integral dos 26 estados e do Distrito Federal, o Piauí é primeiro lugar, com 96 escolas. Imagine o salto que nós vamos dar há alguns anos, quando nós estivermos com quase 200 escolas. Né? Então, os próximos IDEBs virão com notas muito melhores. Nós já avançamos, saímos da lanterninha e chegamos ao 10º lugar no IDEB. Hoje, muitos alunos das escolas públicas, em direito, em medicina, em cursos que antes apenas aqueles que estudavam numa escola particular acessavam uma boa vaga. Então, considero que nós estamos num caminho muito bom. Ontem, observe o momento que o governador teve com a UESP, aonde ampliou o valor das bolsas para os estudantes carentes que estão na universidade estadual. Então, eu considero que nós estamos organizando a questão do Estado, já algumas obras sendo aceleradas, já temos resposta da importância do que é você ter um governo estadual sintonizado com o governo federal. Vou te dar aqui 2 exemplos bem concretos. Estrada de corrente para Parnaguá, Curimatá, Redenção do Gurgueia. É uma estrada importante para ligar o extremo sul. Tínhamos um recurso de uma emenda do senador Marcelo Castro de 30 milhões. Ele colocou. Não conseguimos começar essa obra no ano passado porque o governo Bolsonaro bloqueou esses recursos. Por questões políticas. Por questões políticas. Achou que ia prejudicar o PT, o governo do PT, porque ele é adversário, prejudicou o povo do Piauí e principalmente o povo do sul do estado. Lula entrou, liberou os recursos, nós tivemos que pagar um preço caro porque a estrada se deteriorou mais, então agora tem que colocar mais recursos. Foi liberado os 30 milhões, nós tivemos que botar mais 18 milhões do governo do estado. O Rafael colocou os 18 milhões. A obra começou, a obra já está avançando de Curimatá para a Redenção do Gurgueia. E dentro de mais 6, 7 meses, essa estrada estará totalmente nova. Transcerrados, uma rodovia extremamente importante para uma área produtora de grãos que vai estar entregando agora 7 milhões de toneladas, a maior produção da história do Piauí. A obra estava paralisada, porque também tem recursos e o presidente Bolsonaro, que defende o agronegócio, prejudicou o Piauí e não liberou os recursos colocados também por uma emenda do senador Marcelo Castro. Foram liberados agora, a obra começou. Então começa a render frutos as parcerias de ter governo alinhado.
governo federal e governo estadual. Quem vai ganhar com isso? Vai ganhar o estado do Piauí, porque nós teremos mais obras e serviços sendo colocados à disposição da nossa população. Deputado, agora também tocar um pouco no assunto a nível nacional. O presidente Lula também completa 100 dias. Inclusive, recentemente tem sido alvo de algumas críticas relacionadas ao seu diálogo com o Congresso. O senador Marcelo Castro mesmo avaliou publicamente, o deputado Merlong, que não há ainda uma base tão firme, tão sólida do presidente no Congresso. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Bom, é fato. E com o Congresso você precisa negociar. O Congresso que foi eleito também, é bom que se diga, o Congresso foi eleito e aumentou a bancada bolsonarista, portanto, uma bancada de oposição. Então, isso requer tempo para você dialogar politicamente, diferente daqui. Nós elegemos um governador e na base do governador foram eleitos dos 30, 22 deputados e deputadas. Então, tem uma base confortável para o governador Rafael Fonteles. Lá em cima, não. Foi diferente. O Lula foi eleito presidente, mas aumentou a bancada de oposição, aumentou a bancada pró-Bolsonaro. Então, você vai ter mais dificuldades. Mas eu concordo. É preciso dialogar mais rapidamente, fechar essa base, para que a gente possa ter os projetos do governo federal enviados para o Congresso e algumas reformas importantes serem aprovadas, né? Então, eu dou razão a isso, porque acho que os articuladores políticos do Congresso precisam acelerar essas conversas, fazer definições de participação das bancadas onde elas estão desejando, para poder firmar essa base. Mas é um governo de 100 dias que já tem frutos bons. O programa Bolsa Família voltou mais forte, já começa a colher resultados. Eu conversei com alguns empresários e comerciantes que dão um depoimento claramente que as pessoas que estavam com fome voltaram a comprar mais comida e nesse momento tem que vencer a fome, porque o Brasil voltou para o mapa da fome. Já começa a dar alguns sinais a economia, dólar caindo, inflação baixando, preço de combustível do óleo diesel começando a encostar novamente na gasolina. Nós tivemos um histórico no Brasil que nunca óleo diesel foi mais caro que gasolina, passou a ser no governo do Bolsonaro. Isso é muito ruim para a economia, porque quem movimenta a economia é o óleo diesel, principalmente no Brasil, que tem um modal de estradas e, obviamente, é alimentada por óleo diesel e por caminhoneiros que transportam as nossas riquezas. Nós chegamos a ter o óleo diesel R$3 mais caro do que a gasolina, quando na verdade era o contrário. Essa semana, se você olhar nos postos, a diferença do óleo diesel, que está mais caro do que a gasolina, não é mais de R$3, é de 30 a 40 centavos. Eu vi em várias bombas isso me chamou bastante atenção. Mas ainda a Petrobras está em processo de mudança para efetivamente fazer o que o presidente Lula deseja, fazer uma nova política de preços para a Petrobras. Porque nós temos uma situação que você fez uma política de preços que valoriza apenas acionistas de fora para fazer especulação com riqueza que é nossa. Então, precisa fazer essa modificação, que foi isso que aconteceu. Mas a gente avançou na área social, avançamos na área da cultura, com a recriação do Ministério. Só esse ano o Piauí vai ser beneficiado com R$150 milhões para o setor, dinheiro nunca visto, com as duas leis que essa semana já saiu a regulamentação, agora em maio já começam os recursos da Lei Paulo Gustavo, em agosto os recursos da Lei Aldir Blanc, o Minha Casa Minha Vida, que é um programa extraordinário, que voltou e começará a ser executado. Isso é muito importante para a economia e para fazer com que moradia popular chegue para quem precisa. Então, eu considero que tem muita coisa para ser feita, e aí tem muita coisa também que foi destroçada. Tem coisas simples que nós voltamos à normalidade. Por exemplo, ter vacina no posto, da bivalente, ou da gripe, ou de outras, sem você estar brigando para ter uma vacina. Numa pandemia, nós brigávamos, era o presidente da República pregando contra a vacina, era prefeito e governador querendo vacina para salvar a vida do povo. A nova ministra é uma mulher, é técnica, defende a ciência, chegou lá, sentou na cadeira, compra as vacinas e manda entregar. Eu me assustei positivamente quando recebo
de Bom Jesus uma foto do meu pai e da minha mãe. Meu pai tem 82 anos, minha mãe tem 81, recebendo a vacina. E a minha preocupação na pandemia era saber, contava os dias e as horas para que a vacina chegasse lá, para que os meus pais fossem imunizados, né? Então, essa é uma diferença. Nós estamos voltando à normalidade. E uma política externa que o Brasil volta a ser respeitado. O Brasil volta a ser muito respeitado lá fora. E agora, nesse exato momento, o Lula na China, a Dilma nomeada presidente do BRICS, um banco de países em desenvolvimento que envolve a própria China, o Brasil, África do Sul. Então, assim, é um novo momento para o Brasil ter um pouco de paciência, apostar, mas eu acredito que o Lula fará também um grande governo. Eleição municipal, Teresina, projeções. Deputado, nós acompanhamos dias atrás um estremecimento na sua relação com o deputado Franzé. Conversaram, se entenderam, como é que está esse diálogo? Não tem estremecimento, é porque existe o compromisso da parte dele de me apoiar. Eu acredito que ele vai me apoiar, né? Estou esperando que isso aconteça. Obviamente, se o partido quiser o meu nome, então tem isso também. E assim, no PT, se não tiver isso, não é PT. Porque é a essência do grupo. Porque PT não tem dono. Então, todo mundo lá briga para ter o seu espaço. É normal, e natural. Eu continuo defendendo que o partido deva ter candidaturas aonde puder. E, claro, não pode deixar de ter candidaturas na própria capital. É a maior cidade do estado. E eu estou te dando aqui um exemplo por que é importante ter uma candidatura aqui. Nesse exato momento, a importância de ter sido eleito o Rafael e o Lula. Alinhamento. O alinhamento para poder, inclusive, trazer mais benefícios para a população. Acabei de lhe dar exemplos concretos de estradas que tinha dinheiro destinado, mas estava bloqueado porque o Bolsonaro não liberava. Nós vamos precisar reconstruir Teresina. Eu fico muito à vontade para falar isso aqui, porque eu não votei no projeto que está aí. Eu fui contra esse projeto que foi eleito. Me coloquei como alternativa há 3 anos atrás, em 2020, quando o meu nome... Fizemos uma campanha bonita. Mas olha só, eu lembro isso, fico às vezes, eu digo, meu Deus do céu, o que Teresina fez? Olha o mal que Teresina fez para si. Tínhamos uma gestão do Firmino bem avaliada, o Firmino estava na melhor gestão dele, mas cometeu 2 erros. Escolheu um candidato que não era o melhor nome, e ele tinha um grande problema ali. Ele tinha feito a questão da integração e não deu certo o projeto. Não foi concluído. Não foi concluído e a questão não foi aceita pela população. Hoje temos terminais abandonados, né? Não serviu esse projeto. E então ele sofreu um desgaste na questão do transporte. Então a população queria fazer uma mudança. Quem teve mais musculatura para chegar até o segundo turno foi o doutor Pessoa. Então a população saiu daqui, estava insatisfeita e foi para o doutor Pessoa. E a gente escutava nos pós-debates que o Fábio Novo era o mais preparado, que tinha competência para fazer a gestão de Teresina, mas era do PT. O partido estava desgastado. Estava desgastado naquele momento, o bolsonarismo em alta, o antipetismo em alta, né? Então, e olha só, deixaram de votar no Fábio Novo e foram para o Pessoa, deixaram de ter uma mudança de verdade, de uma pessoa que é experimentada, que por onde passou, modéstia à parte, fez bem feito. Hoje, o que nós estamos vivendo? O transporte que estava ruim virou um caos. A saúde que já tinha dificuldades, hoje também Hospital do Buenos Aires fechando, UTI do Monte Castelo não tem mais, Hospital do Disseu pega fogo, HUT não tem insumos básicos para fazer cirurgia. A cidade hoje não consegue recolher lixo. Não consegue recolher o lixo da cidade. Então, é isso que nós estamos vivendo em Teresina. Então, nós vamos precisar reconstruir Teresina. E para reconstruir, ninguém faz só. É preciso, inclusive, juntar forças políticas antagônicas, assim como o Lula fez com o Alckmin, ter alinhamento com o governo do Estado e com o governo federal, com a bancada federal, para poder reconstruir essa cidade. Que tem todos esses problemas, que estão sendo cada vez mais agravados. Não estou aqui falando mal do prefeito, eu desejo que ele acerte. Mas, infelizmente, ele não conseguiu acertar. É fato. Precisou do Fábio Novo, independente da cor partidária, estou à disposição para ajudar. Nós acabamos de ajudar o prefeito.
Quando o governador manda para a Assembleia Legislativa, por exemplo, medidas que podem ajudar na questão do transporte público, o que eu fiz como líder do governo? Eu pedi foi agilidade. Eu fiz o ofício, o requerimento para que a gente pudesse dar urgência na votação. Para quê? Na questão do transporte. Diminuir o óleo diesel, o ICMS do óleo diesel, zerar o IPVA para cada ônibus novo que entrar no sistema e pagar também o subsídio daquele servidor público do Estado que usa o ônibus, daquele estudante que tem direito à gratuidade, estudante da rede estadual, que quer usar o ônibus. Nós demos a nossa contribuição e aprovamos em tempo recorde. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, é lei, o prefeito agora é quem tem que executar, porque é transporte municipal. Ele não vai conseguir entregar a planilha. Ele não vai conseguir entregar a planilha de quem efetivamente usa o transporte. Deputado, quando o senhor fala em união com forças antagônicas, seria uma referência ao PSDB, ao Progressistas? Quem o senhor classifica nesse momento como antagonista, mas que poderiam se unir em prol de um projeto maior? Com quem desejar reconstruir Teresina. É isso. Quem tem esse desejo. Então, quem tiver um sentimento nobre de reconstrução pela cidade, nós vamos dialogar para que a gente possa reconstruir a cidade. E tem muita gente boa e interessante. Hoje eu sou líder do governo e você precisa também ter alguém que tenha capacidade de dialogar, inclusive com a oposição. Meu diálogo hoje como líder do governo com a oposição é o melhor possível. É o melhor possível. Tem muitas matérias de interesse do povo do Piauí, que a bancada da oposição sabe diferenciar e vota a favor, que está pensando em quê? Nos interesses do Estado, dos piauienses. Então, eu sou muito grato. Então, nós vamos precisar ter alguém também que tenha essa capacidade de dialogar. Modéstia à parte, eu tenho. Estou comprovando isso agora como líder do governo. Na Assembleia, quantas matérias a gente não consegue dialogar, sentar aqui com a oposição, mostrar, convencer e trazer o voto? Isso tem acontecido. Então, nós vamos ter alguém também que tem essa capacidade de dialogar, porque será um desafio muito grande governar a cidade de Teresina. O senhor acredita que o governador Rafael ou o ministro Wellington vão interferir para escolher o candidato a prefeito do partido? Essa é uma decisão que tem que partir do partido, né? Mas é preciso que o partido observe quem consegue chegar na população. Ninguém é candidato de si. Eu desejo ser, mas se não for eu, tenho que respeitar uma posição. Mas é preciso considerar o que pensa a população. Então, pesquisa é muito importante para definir nomes. Também é muito importante quem conhece os problemas da cidade. Modéstia à parte, eu conheço. Eu andei em 2020 toda Teresina. Bom, isso é um momento que nós vamos ter que discutir, mas isso é só em 2024. Tá certo. Talvez eu nem esteja vivo lá. Que é isso. A vida é assim, olha. Eu vou te contar um exemplo da minha família. Meu pai e minha mãe são espanhóis. E existe uma tradição de você construir os mausoléus e já deixa os túmulos prontos para enterrar a família toda junto. Meu pai está com 82, minha mãe está com 81. Fez uma capelinha lá em Bom Jesus achando que ia embora primeiro. E não foi. Foi embora um neto de 20 anos, que teve um câncer, e agora foi embora um outro neto de 27 anos. Né? Então, eu estou falando isso aqui, não é que eu quero morrer, eu quero viver 100 anos, eu quero que meu pai viva 100 anos. Mas a política ela é muito dinâmica, é isso que eu quis dizer. Hoje você está aqui, é como a nuvem, você olha, ela está aqui, você baixou a cabeça, olha de novo, ela já mudou de lugar. Mas assim, o momento é de trabalhar. Nós temos que trabalhar, eu tenho um mandato de deputado, a gente precisa dar resposta para a população com o que se comprometeu, eu vou procurar honrar esse mandato. E lá na frente a gente faz essa discussão.